Tarde, obrigado por terem vindo aqui assistir a sessão da Storytelling Academia, uma sessão mais especial. Bem-vindos a quem frequenta aqui a página do My News Portugal. Temos aqui um nosso convidado que também frequenta a página do My News no Brasil, mas frequenta de outro jeito. Eu vou apresentar ele muito rapidamente e ele depois irá se apresentar também. Bom, o nosso convidado de hoje já era um jornalista estabelecido quando eu ainda gatinhava. Se bem que eu gateava até os 27 anos. Lucas Mendes, na década de 70, entrava pela casa dos brasileiros adentro, literalmente a trazer o mundo. A Terra era muito maior naquela época, mas o Lucas já era gigante. Correspondente internacional da Globo, conversou com personalidades políticas, artísticas, científicas, dessas que frequentam os livros da história dos séculos 20 e 21, em páginas de destaque. Há 30 anos passou a comandar, a partir de Nova York, onde está nesse momento, o programa Manhattan Connection. Está no ar até hoje, mudando de canais, de plataformas, de formato, mas mantendo o Lucas na condução. Mineiro de Belo Horizonte, e ninguém é mineiro impunemente, Lucas está aqui para conversar conosco sobre isso e outras coisas, mas quem sou eu para apresentar o apresentador? Lucas, apresente-se, por favor. Edson, muito obrigado pelo convite. Você é muito generoso, uma introdução carinhosa como essa, exagerada como essa, mas, enfim, de fato, sou mineiro, adoro Minas. Antes dessa Covid, eu ia 4 vezes por ano e sou de Belo Horizonte. Então, a primeira vez que eu fui ao Rio, eu já tinha uns 15 anos, eu apaixonei pelo Rio e me mudei para lá. Sempre fico mais à vontade perguntando do que respondendo, porque minha vida foi de repórter e depois na bancada do Manhattan durante 30 anos. Mas eu fui para o Rio porque eu queria fazer carreira diplomática. E eu apaixonei pela cidade. Então, não tinha nem cursos para isso, para carreira em Belo Horizonte. E eu também não tinha dinheiro, então eu apelei para 2 soluções. Uma era de ser comissário de bordo, na época da Varig, e fui rejeitado pelo psicólogo. Éramos um grupo de 8 que fomos de Minas para fazer o teste. Eu fui um que passei, e tomei bomba no psicoteste. E o psicólogo me falou: Lucas, você não tem a menor vocação para esse negócio. Você esquece e vai procurar outra coisa. Então, eu comecei a acreditar que psicoteste funcionava, porque eu não tinha vocação. Eu ia perguntar, o que precisa tanto para ser um atendente de bordo que não dá para ser jornalista, né? Depois que ele leu, você tinha de fazer uma composição lá, uma redação. Por que eu quero ser comissário de bordo? Ele falou: não, você não tem vocação para isso, não. Você quer ir para Paris, você quer ir para Nova York, ficar tomando café. Você quer ser passageiro, na verdade, né? É isso aí. Então, você sabe, eu fui ser revisor de publicidade um tempo para pagar as contas e fui demitido quando eu tinha uma agência, como você tem, e eu fazia a revisão das cartas da agência e dos anúncios. E um dia o chefe me mandou um bilhete mal criado, de 4 linhas. Eu achei 5 ou 6 erros portugueses, devolvi, dizendo a palavra que eu usei está certa, mas o seu português aí está errado. Aí eu fui demitido e fui para aprender, achando que ia aprender inglês e francês, fui ser guia de turismo. Um dos principais motivos era que eu não conhecia o Rio. Então, eu queria conhecer o Rio e treinar e praticar línguas. E fiquei lá uns tempos e pagava muito melhor que a agência, porque você enchia um ônibus com 20, 30 turistas, cada um te dava $1 de gorjeta quando saía, e depois, se você parasse o ônibus na porta de uma joalheria, você tinha um código. O meu era 007. E você recebia, você não sabia se alguém comprou alguma coisa ou não, mas recebia um cheque da joalheria, que era a comissão por você ter parado o ônibus lá. Mas o negócio de turista, o turista pergunta coisas bizarras. Qual é o nome daquela montanha? Qual é o nome daquela árvore? E eu não conhecia nada do Rio, às vezes nem sabia em que bairro que eu estava.
Então, Você tudo... inventava ou só dizia a verdade, que não sabia? Não, era a minha família. Eu usava a minha família, que ela é a Ilha de São José, Santa Elisa, São Juarez, eram os irmãos e, 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 por acaso, também lá, um português era o diretor-geral. Um dia eu estava sem um escudinho da agência, ele falou: cadê o escudinho? O escudinho eu deixei em casa. Então, vai lá buscar. Aí me deu uma bronca e eu nunca mais voltei. Eu esqueci. E eu morava com um jornalista, um primo muito querido, Ricardo Gontijo, escritor, e a gente dividia. Mas um dia ele trabalhava no grupo Block, publicava as revistas Manchete, Fatos e Fotos, Cláudia, um monte de revistas. Então ele falou: tem uma vaga lá no Fatos e Fotos, uma revista nova, inovadora, com o Dines dirigindo, uma turma jovem. Eu falei: eu adoraria, mas eu não sei escrever. Ele falou: todo mundo sabe escrever. Todo mundo sabe escrever. Então, vamos fazer um teste. E ele me sugeriu, eram 6 pessoas disputando essa vaga, e eu escrevi as matérias. Meu primeiro entrevistado foi um português que fazia asa delta. Você vê como isso é antigo. Ninguém fazia asa delta. O português saía lá do Yacht Esse Club. nome, provavelmente, né? Devia ser uma outra coisa. Coisa que voa. Asa delta, eu saía. Então, eu escrevi uma lauda, o Ricardo reescreveu, por isso é que eu digo que eu entrei no jornalismo, por acaso e por fraude, porque ele corrigia tudo, e ele era um super escritor, publicou 8, 9 livros, inclusive um sobre nossa turma, chamado Prisioneiro do Circo, que é muito, muito engraçado. Então, eu entreguei minha lauda, o editor cortou tudo, saíram 10 linhas, e ele cortou até meu nome. Meu nome era Lucas Mendes Campos. Ele falou: mas isso é muito nome, só para uma nota dessa, e mesmo também jornalista tem 2 nomes. Ou então corta o Campos, porque Lucas Campos, dá um choque aí. Então, virou Lucas Mendes. Minha família Campos nunca vai ler essa revista, não, meu jornalismo vai ser breve. E, por acaso, deu certo. Eu não só gostei do ambiente de redação, gostava daquela conexão. O jornalismo te dá muito acesso, né? Então, você entrava, falava com as pessoas mais interessantes, nos lugares também mais interessantes. Então, eu estava lá no segundo ano, eu achei que, quando ganhei uma bolsa de estudos e vim para cá. É uma bolsa de estudos muito bem bolada, que os americanos sempre trouxeram gente para cá que adora os Estados Unidos. Esse cara teve a ideia genial de falar: vamos trazer gente que não gosta dos Estados Unidos, que nos critica. Então, de um grupo de 15, 12, uns 12 eram muito anti-americanos. A pró-Allende contra o bloqueio de Cuba. E aí a gente passou aqui, eram os latinos, eram mais de esquerda, o inglês, o australiano também. Os mais americanizados, e os que mais gostavam, eram justamente os da União Soviética, do bloco soviético, era o tcheco e o iugoslavo. Mas o resto era anti. E a lavagem cerebral deles era tão boa, cara, porque você ficava uma semana com um senador dentro do escritório do senador, uma semana numa televisão, numa revista, num jornal do interior, num jornal grande. E aí você foi vendo dentro do Supremo. Aí você foi vendo: bom, não é bem como a minha turma, meus comunistas falavam. Meus comunas estão entendendo mal como é que o país funciona. Então, depois de um ano de bolsa, os blocos me ofereceram para trabalhar no escritório que eles estavam abrindo aqui. Muito poucos correspondentes brasileiros, ou mesmo europeus, em Nova York. Então, eu comecei lá nos blocos, fiquei 6 anos com eles, e apareceu uma oportunidade de ir para a Globo, que eu muito... Você abriu o escritório de Nova York, da Globo? Não, o escritório existia. Tinha um Hélio Costa, que fazia só Fantástico, e eles tinham um escritório em Londres com a Sandra Passarinho, também, que fazia Fantástico.
Então, eles queriam investir no jornalismo no dia a dia por causa da censura no Brasil. Mandam um cara para lá, e o cara lá de lá pode falar sobre outras coisas. E eu passava minha vida na América Central, falando da repressão militar em El Salvador, repressão militar na Nicarágua. Isso podia falar. Tudo que não acontecia no Brasil, né? Ou seja, lá fora. Né? É exatamente o que acontecia no Brasil, você falava e entrava. Eu fui 13 vezes a El Salvador, às vezes passar 2 semanas lá. E televisão era muito caro. Cara. A televisão sempre foi cara. Eu lembro que o doutor Roberto Marinho, o dono, ficava espantado. A primeira vez que encontrei, me mandaram, o diretor, o Armando Nogueira, falou: Lucas, vai ao México para a posse do presidente e o doutor Roberto vai estar lá. Então, você vai, se apresenta, porque ele está muito intrigado com esses custos de televisão. Nós abrimos esse escritório em Nova York. Eu fui, tomei um café da manhã com ele, um homem muito fino, mas ele não falou nada, deu uma instrução de coisa nenhuma. Ele fez um comentário, porque tinha um movimento de guerrilha, ele achava que era exagerado, que não ia acontecer nada e que eu não devia mencionar, mas acabei mencionando. Ele não vai ver nada mesmo, ele está no México. Mas ele estava certo, a guerrilha morreu, ele sacava tudo. Mas, enfim, era para dizer que a minha ida ao México, eu tinha que ter cinegrafista, motorista, produção, ilha de edição, e gerar um satélite, só o satélite custava $5.000. Então, mandar um repórter de televisão para fazer 1,5 minutos, 2, custava quase $10.000. Mandar o repórter dele do Jornal Globo, que depois enchia a página dele, custava $1.000. É evidente que ele tinha de ficar intrigado, né? Então, mas ele nesse período que continua até hoje, mas enfim, de testemunho ocular da história, né? Uma coisa que é um lado do jornalismo que vai se perdendo, né? Porque hoje a gente há muitos jornalistas que não saem do próprio quarto, né? De algum jeito ele testemunha a história, mas sem estar presente. Você acabou tendo entrevistas muito marcantes, né? E você até mandou aqui algumas delas nos nomes. George Wallace e ameaça de surra no café no Alabama. Que história é essa? A história é engraçada, porque a gente conseguiu uma entrevista com o George Wallace, era fácil conseguir. Às vezes, o melhor da entrevista não está na entrevista, está antes ou depois, ou alguma coisa. Nesse caso, a gente parou para um café, a gente estava com meia hora de prazo para chegar lá no palácio do Wallace. E no café, eles não nos serviram. Então, o diretor americano, que estava conosco, foi lá saber o que estava acontecendo e falou: aquele cara ali não pode entrar aqui, não. Era um etíope do grupo, Tessifai Kaptihima. Não era negro. Então, negro aqui não entra. Aí começou um bate-boca, deu aquele bolo, ele tira um taco debaixo do balcão, aparecem 2 amigos dele também com tacos. Falei: vai rachar a cabeça de todo mundo aqui. O americano, muito esperto, naquela época não tinha celular, ele viu um telefone público, correu, ligou, e em 5 minutos tinham 2, antes que quebrasse o pau, chegaram 2 carros de polícia e aliviaram a situação. Por isso é que, quando eu digo que a eleição do Obama me deu uma emoção extraordinariamente, que eu nunca tinha tido com outro presidente, quando eu vi a posse do Obama, eu chorava. Você estava lá? Você estava lá no local? Não estava em Chicago, não cheguei a Chicago. Nessa época eu fazia reportagem mais para a BBC, mas a parte mesmo da Globo era só Manhattan Connection. Né? Então, a gente não fazia reportagem. Mas, enfim, o Obama me deu a impressão, me deu a sensação que o país estava na rota de uma utopia. Você nunca chega na utopia, mas você pode estar no caminho. E ele, depois o que era a discriminação na década de 60,
Uma outra entrevista marcante foi com Angela Davis, uma comunista, mas aí foi para a Manchete, que foi presa, e era muito difícil falar com ela, mas, enfim... É um símbolo hoje, é um símbolo do movimento feminista até hoje, está sendo recuperado hoje em dia. Agora, ela agora diz que ela é comunista com C pequeno, C minúsculo, porque ela faz uma campanha muito grande, é muito ativa, ainda é professora, para acabar com prisões. A campanha dela chama Abolição. Vamos abolir as prisões, vamos trocar prisões por escolas. Ela acha que... Eu acho que é uma tese bacana, eu acho utopia, mas se você fosse substituir aos poucos as prisões por boas escolas e educasse os pobres, educasse a população, você teria um país com muito menos. Os Estados Unidos tem 2% da população do mundo, ou 4%, tem 20% dos presos, e desses 20%, 38% são negros. Quer dizer, obviamente, um desequilíbrio. Você tinha classificado, de uma maneira que eu achei curiosa, né? Algumas entrevistas são divertidas, porém inúteis. Como é que é essa classificação? O que é uma entrevista divertida, porém inútil, apesar de importante? O do boxe, por exemplo, é inútil. Você entrevistava não o Mike Tyson, O Muhammad Ali? Muhammad Ali. Ele não te dizia nada. Você vai entrevistar o Ali sobre... Você podia falar sobre boxe. Aí tal cara. Esse cara era assim. Mas se você falar, e a situação, o que você acha do problema racial? Não, isso aí não. Ele já tinha sofrido as consequências quando ele se recusou a servir na guerra do Vietnã, servir no exército. Mas ele te dava soco, ele fazia piada, coisa que, quando você traduzia ali no texto, ou mesmo na televisão, às vezes não vingava. As entrevistas inúteis foram por pessoas que eu admirava muito, como Uri Allen, e admiro até hoje. Eu acho que ele é vítima de uma grande sacanagem. Mas o Uri Allen também sentava em cima da mão dele, na cadeira, ficava em cima das mãos, não falava nada. Uma vez eu fui preso na frente dele. Isso era outra história. Que eu estava no restaurante, a gente frequentava... O restaurante era ao lado da minha casa, que a gente frequentava. Ele ia lá quase toda noite. Eu estava com a namorada dele, que era Margot Hemingway. E eu conhecia a dona do restaurante, tinha entrevistado a mulher, ia lá sempre, pagava com cheque. Um dia que eu paguei com cheque, o garçom falou: hoje ela está com a avó atrás do topo e ela não aceita cheque, não aceita seu cheque. Mas eu só pago com cheque. Eu tinha dinheiro, tinha cartão de crédito, e estava com um convidado do Brasil, que assustou, que falou: pô, eu tenho dinheiro aqui. Ele falou: não, eu quero passar pela experiência, eu quero ver se ele chama a polícia. Ele chamou, vieram 2 caras, não algemaram, mas me levaram para sair para frente, entre os 2. Me levou para o distrito, e o sargento teve o bom senso de me falar: olha aqui, hoje é sexta-feira, você vai passar 3 dias numa prisão imunda, porque segunda é feriado. O juiz só vai te ver na terça. É uma experiência, eu estou te falando, é uma experiência terrível. Ele falou: mas eu quero passar para escrever sobre... porque eu acho uma sacanagem ela não aceitar a minha coisa, porque ela tende a ser. Mas a minha mulher estava grávida, no 8º mês. Eu falei: se eu vou ligar para ela agora e falar: olha, eu estou indo para a prisão... É capaz de eu não gostar muito, né? Ele ia parir, podia parir muito precocemente. Então, ele me levou... Olha como é que ela comprava, a mulher era muito esperta. O policial me levou de volta para o restaurante, foi lá dentro, trouxe a maquininha... Não, ele pegou meu cartão de crédito, levou lá dentro, trouxe, eu assinei e ficou tudo em paz. Mas, enfim, o Woody Allen e Andy Warhol. Andy Warhol morava aqui do lado da minha casa, na Broadway. O Andy Warhol não fechava... Eu fiz 2 com o Woody Allen, as 2 inúteis. O Andy Warhol não fechava a porta do estúdio dele, ficava aberto o dia inteiro. Você podia entrar, quem fosse, podia ir lá entrar. Você via o Andy Warhol lá. O tiro não foi à toa, né? Então, você podia
tentar, eu passava lá, ia com cinegrafista, ia com fotógrafo na época da Manchete, e a única coisa que marcou que ele disse foi o seguinte: eu adoraria ao Brasil pintar cachorro de rico. Cachorro de rico. Se você conhece, se tiver algum rico que quiser me levar para lá, eu faço desenho. Retrato de cachorros, é isso? Vocês vão fazer quadros. O tema é o cachorro do rico, é isso? É isso aí. Mas uma das mais consequentes foi na época do Carter, porque o Carter falou: o Brasil não vai ter. Os militares queriam a bomba. O Carter falou: não vai ter. O Carter é fantástico. 97 anos, está aí ativo, bloqueando sacanagem de poluidor. Então, eu fui para Washington, estava lá o chanceler alemão, estava o secretário de Estado, e eu entrevistei Cyrus Vance, e ele falou: o presidente Carter não quer permitir essa vinda, nós vamos fazer o possível para bloquear. Aí nós emboscamos o chanceler alemão às 7 da manhã, saindo do hotel. Ele falou: não, eu vou vender. A Alemanha vai cumprir o acordo. Essa entrevista, o dramático dela era o seguinte, que teve muita repercussão, é que naquela época você trabalhava com filme. Filme tinha banda com áudio e banda muda. O cinegrafista, por engano, botou uma banda muda. Nossa entrevista, quando ele abriu, e depois você ia, revelava o filme, olha que mão de obra, ia para uma moviola editava, cortava, emendava. Ele falou: o filme é mudo. E ele estava lá batendo a cabeça. Qualquer gente pode fazer, de qualquer jeito, não adianta botar o alemão, mesmo falando inglês, ninguém entende. Então, eu ponho meu voice-over. O alemão disse isso. Sim. Acredita se quiser. Mas ninguém cobrou. Olha aqui, mas por que não deu um sobe-som na resposta do alemão? Por que não mostrou o alemão respondendo? Ele fala baixinho. Ele fala tão baixinho que não... Mas foi dramático. Na mesma noite, os militares deram a resposta. E isso, para a Globo, era importante. Olha, é uma cobertura exclusiva nossa, mostra o resultado do investimento no exterior. É bom. Das outras entrevistas, uma das que eu mais gostei foi Kissinger, outro secretário de Estado, já depois de ser secretário de Estado, porque o Isaacson tinha feito uma biografia dele. O Kissinger foi um cara incrível, cara, porque ele realmente era brilhante nos testes que eles faziam quando você entra para o exército. O QI dele era lá em cima, era na frente de todo mundo, ele falava línguas, então botaram para trabalhar com os generais e assessoragem. E quando, à medida que os americanos foram tomando cidades, chamavam o Kissinger para administrar. Kissinger, então, a primeira coisa que ele fazia é tomar a melhor casa do cara que tinha apoiado os nazistas, ocupar aquilo com o staff dele e dava umas festas. Ele era bonito, você olha o Kissinger, você acha que não é alto, bonito, falava línguas, e ele sabia administrar. Então, em uma semana, as casas tinham luz, tinha eletricidade, tinha água corrente, e ele administrou várias na Alemanha e na França, com o talento dele, mesmo sem nunca ter sido administrador de cidade, ele acertava. E teve alguma dessas personalidades que você não conseguiu entrevistar? Você se arrepende ou que se lamenta? Não, eu tentei. Obama, por exemplo, foi um que eu tentei várias vezes, antes, durante. Quando eu fazia um programa chamado Milênio, durante 10 anos. Eu tenho mais de 300 entrevistas no Milênio, que se você me falar, me dá o nome de 20, mas todo mundo ia nesse programa. Era uma entrevista de 1 hora, era ótimo fazer, porque você explorava com muita calma e o resultado era bom, em geral baseado o cara publicava um livro, ia lá e, sobre um assunto, entrevistava sobre o assunto, sobre o livro. E uma das entrevistas melhores foi com um cara
o Sherman, que escreveu a biografia do Hamilton, a biografia do Washington, do quem mais? Franklin. É cada uma mais bacana que a outra. E o Isaacson, que escreveu outras também, do Steve Jobs. Mas, enfim, era essa a ideia de entrevistar biógrafo era uma solução que curioso isso, né? Prática para você matar um programa de 1 hora, né? Mas não, eu não sei. Tanta gente, difícil dizer quem que eu não consegui. O Obama está aí ainda, quem sabe daqui a pouco. Eu queria mostrar para o pessoal aqui 2 trechinhos de trabalhos seus, eu pesquei aqui no YouTube. Um deles é recente, tem mais ou menos 3 meses, né? Foi quando você inaugurou o Manhattan Connection no My News. É isso mesmo. E que, por coincidência, ou não sabemos até hoje se não foi um golpe publicitário do My News para poder promover o seu programa, né? Justamente quando o programa ia arrancar, começou uma coisa chamada guerra. E você foi lá cobrir o começo da guerra. Meus amigos me perguntam se eu não estou muito velho para esse tipo de cobertura. Eu estou velho para tudo. Eu estou velho para jogar tênis e jogo 4 vezes por semana. Eu estou velho para álcool, tomo vinho todos os dias. Sexo, esse é virtual e ótimas lembranças. Mas eu não me sinto velho. Eu vim para cá porque eu pedi My News para o povo. Como é que foi essa aventura? Aí você entrou ao vivo de lá. Como é que foi essa aventura de chegar lá? Foi fantástica a experiência, porque foi pena que não podia ser promovida. O canal falando, eu vou mandar você lá e anunciar, e chamar, e você chega e não consegue gerar, não consegue mandar nada. Tem uma bomba na estrada. De fato, o dia que a gente chegou foi um dos raros dias que Lviv foi bombardeada. A gente chegou lá com 3 horas de atraso da bomba. O trem ficou parado umas 2 ou 3 horas, pode até ser por causa da bomba. Eles disseram que não, que era porque eles estavam fazendo uma busca lá de infiltradores no trem, fazendo a polícia estava investigando. Mas, enfim, quando a gente chegou no Lviv, na semana que a gente ficou lá, tinha sirene o tempo todo. Mas a gente aprendeu que esse negócio da sirene, os próprios moradores, não dá a menor bola. Esse dia que a gente chegou, eram 2 bombas em 2 lugares da cidade distantes. Não distantes entre eles, mas perto, no subúrbio da cidade. E eu fiquei encantado com Lviv. É uma cidade, além de ser bonita, histórica, limpíssima. 1 semana sem ouvir, 8 dias sem ouvir nenhuma buzina. Quer dizer, um dia eu ouvi 2 buzinas, bip, bip, mas era de gente buzinando por cortesia e não por briga. Os jardins fantásticos, praças. E uma universidade que é mais antiga que as universidades russas. Esse é um dos argumentos dos ucranianos. Nós chegamos antes da Rússia. E, de fato, eles tiveram um líder, que é o nome da cidade, é Leão, o rei Leão, foi o primeiro líder que sacou que as 2 Europas deviam ser juntas, a ocidental e a oriental. Então, era um cara visionário. Mas a experiência não envolveu risco. A gente pensou em ir a Kiev. Aí que era complicado, porque era o primeiro mês da guerra. A guerra começou 24 de fevereiro, nós chegamos lá dia 26 ou 25 e entramos no ar dia 31. Então, a cidade, para mim, foi uma experiência de ver. O negócio era os refugiados, que você ia para a estação, era um mundo de refugiados, um negócio, mas que seria muito mais caótico num país como o Brasil, num país menos desenvolvido. A Ucrânia, na realidade, é um país desenvolvido, não é um país rico, tem renda per capita deles, eu acho que é metade da Rússia,
mas é muito menor que a do Brasil, mas é um país muitíssimo bem organizado. De maneira, o percurso que você fez foi meio louco, né? Você saiu de São Paulo, veio para Lisboa, de Lisboa você foi para Polônia, não é isso? Lá apanharam um comboio, que aí sabia se entrava ou não na fronteira e descobrir, né? Era Mas uma equipe pequena, né? A partida foi em Nova York. Nova York, Lisboa, Lisboa, Varsóvia, e Varsóvia, Ucrânia. E a gente aí tinha uma passagem de trem. E foi esse trem que levou. Falou: esse trem pode levar 5 horas, ou 12 horas, ou 13 horas. Foi o que levou muito mais tempo. E o drama era chegar. Você chegava numa cidade. O Lviv, por exemplo, tinha toque de recolher às 7 da noite, então não tinha táxi, não tinha nada. E eu tinha um saco que eu levei por teimosia, carregando capacete, colete à prova de bala e uma tralha que eu devia ter deixado em Varsóvia, não deixei, entre outras umas provisões, porque experiência de cobertura de América Central, às vezes você está num lugar, não tem comida, não, nem bebida. É um negócio meio... Guerra europeia, guerra, como você falou, é uma guerra organizada, é uma guerra, né, 5 estrelas, não é uma guerra subdesenvolvida. É verdade, a brutalidade do Putin não é 5 estrelas, né? É o que há de mais canalha, mas a organização, a rapidez com que as pessoas se ajudam e se organizam com essa liderança do Zelensky, é um negócio, eu acho que é a guerra do nosso ano, a notícia do ano, da década, pode ser a notícia do século, dependendo do que vai acontecer com a Rússia. Então, nesse sentido, eu falei, estava no lugar certo. A gente foi. O My News pagou uma viagem que mostrava que tinha faro da notícia, que tinha interesse investia na notícia. Eu decidi que vocês vieram para cá, e eu estava combinando que eu ia fazer uma experiência que era primeiro direto ao vivo dessas conversas através do Manus Portugal, né? Aí teve a guerra, aí teve vocês que atravessaram, né? Só que eu descobri que isso ia acontecer por quê? Porque o César, que é um dos do staff do Manus, né? Ele mandou uma mensagem animadíssimo, dizendo: puta, Edson, eu não vou poder ajudar porque eu estou indo para a guerra. Ele parecia que estava com uma micareta, sabe? Então, felicíssimo de que estava aí viver esse momento da história, né? E ele sofreu por minha causa. Ele brigou comigo. Brigou contigo? Ele e a produtora, que é sensacional, a Gabi Lisboa. Gabi Lisboa, sim. Porque eu levei aquela tralha que eu tinha combinado de deixar, e a tralha pesava, mas pesava muito, e você chegava num lugar, não tinha táxi, então eu tinha de carregar, eles ajudavam, coitada, ela até machucou as costas, mas, enfim, a experiência foi muito boa. Sobreviveram todos, né? Sim, sim. Não podíamos falar aqui contigo sem falar um bocadinho do Manhattan, né? Aí eu tenho... Mas antes disso, só para... Ontem estava em primeiro lugar, hoje está em segundo. Está vendo aqui? O que está em segundo lugar é o Starcase do seu filho. O Staircase, Portugal, top 20 em Portugal. Ontem estava em primeiro, e hoje está em segundo. Estreou uma coisa aqui do Harry Potter, né? Para quem não sabe, para quem está acompanhando essa série na HBO, o Antônio Campos, que é o realizador e guionista da série, produtor, é filho aqui do Lucas Mendes Campos, daí o Antônio Campos. É uma família muito prendada, né? A sua mulher também está agora com um filme que vai entrar em produção, que é sobre o Frankenstein, é isso? O Monstro da Mary's Monster. Como é que Frankenstein nasceu? E esse filme bombou em Cannes, quer dizer, bombou no mercado de Cannes. Ele só começa a ser filmado em agosto, na Inglaterra. E tem o outro filho, que é o co-roteirista, e agora está fazendo seus próprios roteiros, é co-roteirista de um filme que o Antônio fez chamado Devil All the Time. E é o que eu acho o melhor filme do Antônio. Agora, essa série está bombando mesmo, é na Espanha. Ah, é?
Na Espanha, não sei por que motivo, eles estão. Inclusive, a HBO está promovendo muito lá na Espanha, porque a resposta é muito grande. Aqui também vai bem. Sim, sim, eu comento sobre a série e toda a gente conhece. Ou seja, Agora, vi essa semana, que eu fui para Atlanta, toda vez que o Antônio está filmando, eu vou encher o saco dele lá, eu acampo, fico morando com ele nos tempos, que eu gosto de ir no set, ver ele filmar e dirigir. Mas, enfim, eu não tinha visto esse capítulo 8 que eu vi essa semana, que é uma tese que quem matou foi uma coruja. Sim, sim, sim. E a imagem da coruja, o ataque, é um negócio extraordinário. Para mim, é o principal suspeito. Não, eu acho muito curioso. Para já, o Antônio está convidado também para participar de uma sessão na próxima temporada. Espero que ele aceite e possa vir. Mas a série ela surpreende em termos de realização. Ela está muito bem feita, porque já partindo de uma história já conhecida, né? E que você pensa, pronto, eu vou ver agora isso aqui de um pouquinho de ficção. Mas não, ele consegue conduzir aqueles personagens e aquela trama que você está o tempo todo acreditando na tese daquele episódio. Isso é brilhante, isso é brilhante, isso é brilhante. Essa foi a sacada dele. A outra sacada grande foi que ele comprou os direitos do documentário. Já foi? Sabia. Comprou os direitos são, e ele insere o documentário no filme. Ok. Ele combina as duas coisas, é uma grande sacada. Quando eu cheguei em Atlanta, ele estava começando a filmar, a dirigir, falei, ele matou ou não matou? Ele falou, eu não sei. No final, falou, Antônio, ele matou ou não matou? Ele falou, eu acho que matou. Ele mesmo, que é o diretor que entrevistou esse cara 5 horas, com a família toda. Eu acho que deixa a sacada da série é deixar você decidir. Você acha, matou ou não matou? Então, e por falar de série, você também está com um projeto também que envolve Portugal. Fala um bocadinho desse projeto. Estou fascinado com esse projeto. Quando eu escrevi para uns amigos, falei, olha, tem essa ideia que eu quero focar, começar pela pessoa, chegar na cidade, chega da cidade, você vai para o país. Então, a pessoa que eu peguei foi Joaquina do Pompéu. Joaquina do Pompéu, o pai saiu de Viseu, eram advogados, família de Castelo Branco, família afluente, conhecida, tradicional. E foi lá para aqueles cafundés da minha cidade. Lá. Eu sou daquelas terras onde ela foi, ela casou em Pitangui. E aquilo ali, 300 anos atrás, cara, Pitangui agora fez 300. Tinha nada. O que a Sara sai de Viseu, que era um lugar já construído, antigo, e vai não tem muita coisa em Viseu até hoje. Ainda está precisando ser ocupado lá umas partes, mas tudo bem. É um lugar bonito. A ideia é a seguinte: o que aconteceu? Por que o pai dela, essa é a minha história, saiu de Viseu? O que era Viseu? Aí você conta a história. Não é um programa de discutir contribuição portuguesa, mas é de contar a história de um português que foi para o Brasil. A filha dele virou a mulher mais rica do país, a Joaquina, deixou 11 fazendas, 10 filhos dela deixaram. Hoje somos 60 mil descendentes da Joaquina. Então, eu quero pegar outros exemplos. Mas esse amigo meu, Paulo Romeu, que é um jornalista que adora Portugal, cobriu a Revolução dos Cravos, estava aí, editor internacional, escreve muito bem, pesquisa bem, ele me escreveu, Lucas, se você quer falar de contribuição portuguesa para o Brasil nos últimos 200 anos, foi zero. Zero. Portugal não contribuiu com nada. Os franceses, com a missão Debré, contribuíram muito mais. Não sei. Começamos a trocar e-mails. E ele mesmo está me dando histórias fantásticas de portugueses que foram para o Brasil e saíram pobres de Portugal, alguns casos até o homem que criou a Votorantim, uma empresa de cimento, de tecidos, Antônio Inácio, ele saiu a zero, e analfabeto, filho de sapateiro,
construiu o sócio dele eram os homens mais ricos do Brasil, segundo a Forbes. Então, tem muitas histórias. A que eu mais gosto até agora é do Vasco da Gama. O Vasco da Gama é um time de futebol que foi criado, tinha uns portugueses que tinham um clube de regata, e eles decidiram fazer um time de futebol com... Vários deles tinham empregados lá no próprio clube, tinham empresas e tinham construtoras, e criaram o Clube do Vasco. O Vasco era um clube pequeno, e quando tentou entrar, jogar com os grandes falaram: não, você tem que tirar os 12 pretos que estão aí, em preto e pardo. Você tem que tirar preto, pardo e pobre aí, porque é só time de gente rica, branco, rico. O Vasco se recusou. E o dono, na época, falou: olha, o jeito da gente entrar é criar, a gente vai construir o maior estádio que existe na cidade. E o time, justamente porque julgava pretos e atraía pretos, atraía pobres, o time ficou muito popular, muito querido. E eles construíram, em 7 meses, um estádio para 30 mil pessoas, que era o maior estádio da América Latina. Até o Maracanã, ele era o estádio. E o Vasco era um time querido. Pelé, quando estava começando a jogar futebol, queria jogar no Vasco. Ele sabia dessa história. Eu estou vendo aqui uma pessoa que está abanando a cabeça, sorrindo. Ela deve ser vascaína, provavelmente. Fernanda, você é vascaína e sabia dessa história? É isso? Tá bom. Eu não sabia. Eu não sabia disso. Eu sabia essa coisa lá do início do futebol lá do Rio de Janeiro, né? Que, na verdade, as equipes eram, na verdade, equipes de remo, né? Depois se transformaram em equipe de futebol. E sabia que uma equipe tinha essa questão com os negros. Eu não sabia que era o Vasco, pensei que era o Flamengo. É o Vasco que conquistou com um time racialmente integrado, um time pioneiro. Por exemplo, e aí, como é que isso encaixa no projeto? Aí você vai saber quem era o Vasco da Gama, onde é que ele morou, onde que ele nasceu, como era a casa dele. E ele vem de um lugar fascinante, super antigo, e eu fui aprender que os Lusíadas foi escrito para ele. Ok. Eu sou tão burro, mal informado, que eu não sabia disso. Então, você conta a história onde o Vasco da Gama nasceu, cresceu, e depois conta a história do Vasco da Gama, pioneiro na integração racial brasileira. Eu tenho uma parecida com essa, que uma vez eu estava lá no norte do país, numa cidade, se não me engano, Sabrosa, e que é a cidade onde nasceu o Fernão Magalhães, né? Que fez a circunnavegação, né? E eu estava sentado num restaurante à noite, e era um evento, eu estava participando, e tinha lá alguém, não sei se era o prefeito da cidade ou era o vereador, era alguém político ali, né? E veio uma pessoa da cidade conversar com essa pessoa, com esse político, né? Sobre o museu do Fernão Magalhães, né? Que estava prometido e não estava pronto, né? Na casa onde nasceu o Fernão Magalhães, né? Aí o político estava falando: não, vai abrir, e tal. Assim. Aí eu pensei que o morador estava cobrando, né? Ele disse: ô senhor vereador, casa tão bonita, o homem já morreu faz tempo, tem mais a que pôr no mercado, aquilo vai dar um ótimo centro comercial. Aí eu olhei assim: cara, parece muito Brasil. Portugal parece muito Brasil. Mas aí eu fiquei bolando, procurando que portugueses são. Eu falei: olha, 200 anos é muito tempo. Onde é que Dom Pedro II entra na sua história? Ele falou: aí melou. Usou uma outra palavra que começa com F. Ele falou: aí minha tese desmontou, porque se incluir Dom Pedro II, foi o homem mais inteligente, mais culto, o melhor líder que o Brasil teve em toda a história, e os idiotas foram lá, deram um golpe, proclamaram a República e deu no que deu. Porque Dom Pedro tinha um projeto genial com esse cara aqui, que era um geólogo, chamado Charles Frederick Hart. Ele combinou, Charles fez 5 viagens ao Brasil e combinou com Dom Pedro. Ele foi pela primeira vez para desmentir Darwin, que ele estava numa expedição de um suíço, que era o genial da época,
Agassiz, eles foram lá para a Amazônia desmentir Darwin, a teoria do Darwin. Então, ele ficou amigo. Dom Pedro falou, você vem fazer um mapa geológico do Brasil, o Brasil precisa ser industrializado. Dom Pedro tinha vindo aqui, e tinha um plano de industrialização. Se tivesse passado, se não tivesse sido bloqueado pelos plantadores de café de São Paulo e do Rio, que falaram, não vai dinheiro para negócio de tirar o dinheiro do café para botar dinheiro em indústria, tecido, trens. O Charles Frederick Hart morreu de malária sozinho, pobre, numa praça do Rio. A mulher dele não aguentou os mosquitos no Brasil, já tinha voltado do Canadá. E o Dom Pedro morreu também pobre, 2 anos depois. Não era pobre como esse, o cientista, mas morreu solitário, triste, na Europa. Então, diga. Não, e depois tornou-se o Selton Mello, numa novela da Globo, né? Dom Pedro, né? Tornou-se um rapaz gordinho. Mas, enfim. O Lucas, a gente está chegando aqui ao finalzinho, já bateu quase 1 hora, e eu acabei não falando de uma série de coisas que queria falar. Mas uma coisa que eu achei curiosa, eu não sabia, descobri na pesquisa, você é sobrinho neto do Murilo Mendes. Sou. Que é um dos poetas mais importantes da língua portuguesa e é conhecido cá em Portugal. Meu livro de cabeceira. É? Meu livro de cabeceira. Eu ganhei de presente. E eu só encontrei o tio Murilo e fui um burro de não ter ido a Roma, porque foi no almoço com meu tio Zé Guilherme, que era um jornalista importante no Rio, mas tinha um convidado que era da revista Veja, que estava fazendo uma entrevista para Páginas Amarelas, que era uma sessão de entrevistas da Veja, com o tio Murilo, no restaurante. Ele só ficava, tudo dele era muito maniado, né? Ele ficava no Hotel Paissandu, comia no Hotel Paissandu, lá no Flamengo. Então, a gente teve pouco tempo para falar. Ele só me disse, eu queria falar mais sobre Nova York, porque tem uma passagem que ele comenta sobre Nova York, mas é a única. Eu não sei nem se ele veio aqui, eu nunca tive certeza. Mas eu sabia que ele recebia muito bem em Roma. Então, eu fui lá depois ver a casa onde ele morou. Mas ele morreu muito cedo. Ele foi ficar hospedado com minha mãe, com minha família, em Belo Horizonte. Aí, quando você oferecia para ele, olha, tio, você quer tomar um drink? Meu irmão oferecia para ele, quer tomar. Ele tirava o relógio e falava, não, se fosse há 5 minutos, eu aceitaria o drink. Agora, não. Mas o Murilo é fantástico, é uma maravilha. É um grande poeta. E até por causa disso, eu separei aqui um poeminha dele, que acho que tem muito a ver com esse exercício do jornalismo, ou da coisa de você ver a realidade, né? E o jornalismo tem essa coisa mundana, né? Isso aqui é o real, né? E é um poema que fala sobre o momento em que a realidade toca com o sagrado, chama-se Angústia e Reação. Conhece esse poema? Não estou lembrando. É muito bonitinho. Ele diz assim, ó: há noites intransponíveis, há dias em que para o nosso movimento em Deus, há tardes em que qualquer vagabunda parece mais alta que a nossa própria musa. Há instantes que um avião nos parece mais belo que o mistério de fé, em que uma teoria política tem mais realidade que o evangelho, em que Jesus foge de nós, foi para o Egito. O tempo sobrepõe-se à ideia do eterno. É necessário morrer de tristeza e de nojo por viver num mundo aparentemente abandonado por Deus. E ressuscitar pela força da prece, da poesia e do amor. É necessário multiplicar-se em 10, em 5.000. É necessário chicotear os que profanam as igrejas. É necessário caminhar sobre as ondas. Bonito, né? Lindo, lindo. O poema eu gostava dele. O primeiro que eu aprendi é que o mundo começava nos seios de Jandira. Depois vieram outras partes da criação. Eu gosto muito do livro que ele escreve, A Idade do Serrote, que é sobre a infância dele e a juventude, as primeiras experiências crescendo em Juiz de Fora, onde tem um mundo de Mendes lá espalhados em Juiz de Fora até hoje. Mas um dos muitos erros da minha vida foi não ter cultivado
uma relação melhor com o Tim Murilo. Muito bom. Olha, muito obrigado, Lucas, por ter aceito esse convite aí de Nova York. Só agradeceu aqui a nossa tarde. E eu não vou nem dizer quando você vier a Lisboa, convido para o almoço, porque eu já convidei antes e já fomos almoçar. Mas eu convido para o almoço em Nova York. Estou pretendo ir ainda esse ano em Nova York. Espero que a gente se cruze aí com certeza, tá bom? Sempre, sempre. Será um prazer, Edson. Muito obrigado. Foi um bom almoço que a gente teve com o Ricardo. Exatamente. E o pessoal no final bate palma. Então... Obrigado a vocês.